Olá, meu nome é Mirielle, eu sou a idealizadora do Centelha Japamalas e hoje vamos dar continuidade àquela série de vídeos que fala das partezinhas do Japamala, né? A gente já falou sobre as contas que contém o Japamala, a gente já tem 3 vídeos sobre as contas, já falamos sobre o Meru e nesse vídeo a gente vai falar sobre o Tassel. É aquela franjinha, aquele penduricalho, aquela coisinha que fica pendurada e tem um monte de fiozinho assim? É ele. Vamos lá? Se vocês ainda não assistiram os outros vídeos, corre lá para assistir cada uma das partezinhas do Japamala. Ou se você veio e caiu nesse vídeo aqui só porque você quer saber de tassel também, você tá no vídeo certo, tá bom? Então vamos lá. O tassel, gente, claro, estou sempre aqui munida de um Japamala para mostrar para vocês. É essa franjinha aqui, tá vendo? Essa coisinha pendurada, cheia de fiozinhos, né? Que muitas vezes, em alguns Japamalas, a gente vê outras coisas penduradas. Eu já vi pedras, eu já vi pingentes, eu mesma já fiz trabalhos em que a pessoa pediu que tivesse outro item naquele ponto onde estaria o tassel. Mas antes da gente falar aí dessa parte mais técnica, né, da parte do que tem aí, do material e tudo mais, vamos falar sobre o significado. Eu gosto sempre de trazer o significado de cada parte, porque isso agrega quando a gente vai se relacionar com o objeto, né? A princípio ele é um objeto, mas a gente sabe que tudo que existe tem consciência, então esse objeto em que a gente mantra, que a gente medita, que a gente busca cura e conexão espiritual aí pra gente atingir estados de iluminação, ele então, imagine só, né? Ele é a própria consciência, ele vai ser a sua consciência. Digamos que ele vai tomar aí um pouco do que é o seu ser. Você vai energizá-lo com o que você estiver mantrando e idealizando com ele, e ele vai te devolver isso também, né? Então é uma troca ali entre você e o seu artefato. Então, gente, tudo que traz pra gente um sentimento relacionado nos conecta muito mais. É assim na aprendizagem. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas quando a gente relaciona aquilo ali que a gente está fazendo ou aquilo que a gente está aprendendo a um sentimento, a uma emoção, né? Sentimento e emoção são coisas diferentes, mas ambas nos relacionam, levam uma informação para o nosso sistema nervoso aí, principalmente o central, né, o cerebral, que faz aquela conexão. Então, por exemplo, se eu tô aprendendo e aprendo com uma musiquinha e me divirto pra caramba, eu nunca vou esquecer aquela musiquinha, aquele aprendizado. Sempre eu vou relacionar com aquele professor que eu gostava muito. Sempre eu vou relacionar com aquele momento que eu tava ali com a minha família, comi aquilo e foi muito gostoso, essa memória afetiva. Então a gente sente o cheiro daquela comida, lembra daquele momento gostoso. Por quê? Porque tá relacionado a algo que a gente sentiu, algo que a gente significou. Então, acho super justo que a gente faça isso com o nosso Japamala. Porque cada vez que a gente meditar com ele, a gente vai relacionar, pensar um pouco nisso, trazer essa reflexão a respeito das partes dele, né? Saber que a gente está se conectando com algo que tem significado. Então, tudo aquilo que a gente agrega um significado, a gente se conecta muito mais, tá? Bom, falando aí do significado do tassel. O tassel é essa franjinha aqui e ele significa a nossa conexão com o divino, a nossa conexão com o espírito, ou seja, essa iluminação. E aí, gente, né? Cada um vai chamar de uma coisa. Unificação, o Buda falava, né? Iluminação, quando você atinge a iluminação. Então, ele significa, gente, esses estados superiores de consciência. Ele também simboliza a lótus, né? A flor de lótus de 1000 pétalas, que corresponde ao nosso chakra coronário. O chakra coronário, ele também é conhecido como a lótus de 1000 pétalas, né? É aquele que se abre, as 1000 pétalas que se abre para conexão com o divino. Então, gente, veja só, por isso ele tem um monte de fiozinhos, né? Ele é esse lótus de 1000 pétalas. E lembrando, né, gente, isso daqui, esse artefato, ele é um dos meios pra gente atingir essa iluminação. Não é o único. Mas esse percurso para se atingir a iluminação espiritual, ele tem os seus percalços, né? Quando a gente quando a gente entra em contato com as nossas sombras, identifica elas, inclui elas no nosso ser, aceita, perdoa, a gente passa por um processo de cura. Mas nem todo processo de cura é gostosinho, né, gente? Vamos combinar que quando a gente tá aí
tratando uma ferida, alguma coisa assim, é muito doloroso muitas vezes. A gente precisa colocar ali aquela água oxigenada na ferida aberta, vai fazer uma grande limpeza, vai eliminar todas as bactérias. Mas aquele momento que você joga, arde, né? É ardido. Então, gente, é o que se fala. A flor de lótus, ela nasce em lugares muito sujos, em tipo pântanos, assim, um lodo mesmo. Então, usa-se dizer que não existe lótus sem lama. Não existe iluminação sem a gente passar aí por esse limbo, né? Esse cavucar. Então, é aquilo que floresce num meio não muito límpido, né, gente? É um meio lamacento, mas a raiz dela é profunda, ela se aprofunda na lama e lá no fundo ela encontra essa conexão para poder ficar linda, maravilhosa, a flor de lótus, tá? Então, esse é o significado da franjinha, ela é a iluminação. Vamos agora aos tipos de franja, gente. A gente vê aí inúmeros tipos e isso vai depender muito de como você quer o seu japamala. Como eu falei, tradicionalmente, ela é assim, ela tem, os fiozinhos são fiozinhos de um cordão qualquer, né, de uma linha qualquer. Você pode escolher a linha. No meu primeiro vídeo eu ensino a fazer o tassel. Quando a gente faz o tassel, existe um método para ser colocado junto com o japamala. Quando ele vem pronto, existe outra maneira de a gente colocar isso para quem quer fazer o japamala, né? E eu também já tenho esses dois vídeos, então você tem como colocar a partir de um tassel que você mesmo fez ou de um tassel que vem pronto. O tassel pronto, ele é este cara aqui, ó, tá? Ele já vem com um ganchinho para você unir ao japamala e ele geralmente é nesse material aqui que eu não identifiquei ainda. Ele tem um caimento bom, parece seda. Eu queimei um pedacinho e ele pegou fogo e não parou de pegar, então ele não derreteu, sabe? Ele foi sendo consumido. Pode ser que isso seja um material natural, então pode ser que seja seda, mas eu não tenho certeza. Existem outros tipos de fio também que o tassel é feito, né? Às vezes ele fica mais cheião, às vezes é um fio mais fininho. Enfim, muitas possibilidades. Às vezes ele já vem com uma tulipinha, com um enfeitezinho aqui em cima, ou ele pode ser colocado numa tulipa também, se você quiser trabalhar com esse tipo de material. Eu trouxe aqui também para vocês, para mostrar a linha que eu utilizo para fazer o tassel. Eu uso essa daqui na maioria das vezes, tá? Que é a Anchor Pearl Cotton 85 metros, que vem esse coisinho aqui. E ultimamente eu encontrei também essa Clea. Essa aqui é um outro tamanho, tá vendo? Vem bastante. É muito parecido, no entanto ele é um tiquinho mais grosso. Isso também vai mudar quando você estiver fazendo o tassel. Se o fio for um pouco mais grosso, a quantidade de voltas pode ser menos do que se o fio for um pouco mais fino. E aí vem a questão da espessura, do tamanho. Não importa, gente, ele pode ser um toquinho assim, ou ele pode ser um treco gigante, super pendurado. Vai depender do gosto da pessoa, tá? Em relação à quantidade de voltas, eu estabeleci uma média de 27 voltas quando eu faço o tassel, né? Para saber como faz, veja no vídeo 1 desse canal. Eu dou 27 voltas, porque daí quando eu dobro, ele fica num tamanho que eu quero. Eu estabeleci mais ou menos essa quantidade mediante esta linha aqui, tá? Com essa espessura. Se você pegar uma linha mega grossa e der 27 voltas e dobrar, vai ficar um botijão. Então, mensurem aí o tamanho que vocês querem do tassel, pensando nisso, se vocês forem fazer, né? Pensando na espessura do fio que tá usando e na quantidade de voltas. E lembrando, quando a gente pega a estrutura e dá as voltinhas, depois que a gente tira da estrutura, a gente dobra em 2. Ou seja, vai ficar o dobro de grosso, né? Então, se você quer ele mais fininho, dê menos voltas para quando dobrar ficar na espessura que você quer. Eu também já coloquei, gente, tassel em pulseirinhas. Então, às vezes a pessoa quer um tassel numa pulseirinha pequena para ter aquele chocalhinho ali na própria pulseira. E aí eu faço bem menorzinho. Então, isso vai depender muito do modelo. Eu também já trabalhei colocando outros materiais nas pontas, como ponteira, também é chamado de ponteira, né? Como ponteira do japamala. Eu vou deixar a foto aqui para vocês verem. Essa cliente pediu para colocar um pêndulo, né? Um cristal de ponteira
e o outro, esse símbolo que ela me enviou pelo correio. É tipo um pentagrama, né? Mas tem a ver com a filosofia que ela segue. E ela me enviou pelo correio e eu coloquei. Então, esses japamalas foram bem personalizados, bem diferentes. Então, pode ter outra coisa na ponta, gente. Tradicionalmente, ele é essa franjinha, mas você pode colocar outra coisa. Uma pedra, um pingente que você queira, tá? Ele simboliza aí essa iluminação espiritual. O japamala pode não ter tassel? Pode, gente. Aí eu vou super me colocar em xeque aqui, porque eu falei que a anatomia precisa ter o tassel. No entanto, se vocês observarem algumas culturas, são outras coisas que vão ali. Às vezes são, tipo, duas pontinhas assim com contas. Às vezes é só o fiozinho do próprio meru. Então existe uma série de variações a esse respeito. E eu acredito que depende um pouco também da filosofia, da cultura, do local do japamala. Porque tem japamala indiano, tibetano, budista. Mas isso também vocês podem encontrar dessas formas, certo? Comprar pronto ou fazer o tassel? Eu prefiro fazer, porque eu utilizo um fio que eu gosto, eu utilizo fio de algodão para fazer o tassel, tá? E muitas vezes quando a gente compra pronto, a gente não sabe muito bem qual fio, como eu mostrei para vocês, né? Eu não tenho certeza de que fio é aquele, qual que é a composição do fio. Eu prefiro fazer o meu tassel, porque daí eu escolho a linha que eu vou utilizar, eu tenho certeza que é 100% algodão. E no método que eu utilizo para fazer, ele fica mais fácil, porque eu mesma posiciono ali como eu quero e utilizo o fio que vem do cordão de contas, né? Quando você compra ele pronto, você vai ter que fazer uma amarração extra, você não consegue amarrar o tassel no cordão. E eu gosto de trazer essa unidade para o japamala, para que o cordão que vem com as contas, ele passe pelo meru e ele feche no tassel. Para mim é importante essa conexão entre todos os fios, porque eu acho que garante não só uma qualidade, assim, de deixar eles todos bem unidos, como também esse sentido, esse significado, tá? Tassel, é isso que eu tenho para trazer para vocês. E espero que vocês tenham curtido os vídeos a respeito do tassel. Se sobrou ainda alguma dúvida, deixem nos comentários. Me sigam também lá no Instagram, @centelhajapamalas. Lá eu coloco mais conteúdo a respeito de japamalas e a respeito de tudo que eu trago aqui, espiritualidade, expansão da consciência, independência espiritual, tá bom? Fica aqui meu carinho pra vocês, um agradecimento profundo pelas pessoas que me acompanham, que me seguem aqui no Instagram, que deixam pergunta, deixam carinho, amo muito vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.